Olá, estamos agora na terceira aula do capítulo 10 de nosso curso. Vamos tratar nessa aula dos crimes contra a saúde pública. Estamos falando do capítulo 3º do título 8º do Código Penal. O título 8º dispõe sobre os crimes contra a incolumidade pública. Quero insistir que são tipos penais que visam proteger a tranquilidade social. Importante valor que não pertence a nenhuma pessoa individualmente, mas ao conjunto da sociedade. A incolumidade pública alcança também a saúde pública. E justamente no capítulo 3º, objeto de nossa aula de hoje, é que temos os delitos contra a saúde pública. É bem verdade que a Lei de Entorpecentes, a Lei 6368 de 76, visa tutelar esse mesmo bem jurídico, a saúde pública. Ocorre que na citada lei especial, temos alguns tipos penais que se destacam, dentre eles o tráfico de drogas, no artigo 12, e o crime de porte de substância entorpecente para uso próprio, previsto no artigo 16 da mesma lei. Contudo, nessa aula, ao tratarmos dos crimes contra a saúde pública, cuidaremos dos artigos 267 a 285 do Código Penal. Não vamos tratar, portanto, da lei especial citada. Vamos ao artigo 267. O crime de epidemia. Prevê o dispositivo que incorrerá em crime aquele que causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Epidemia é o surto de uma doença que ataca um grande número de pessoas. A Organização Mundial da Saúde, com base em dados técnicos, tem números que demonstram quando uma determinada doença ultrapassa limites aceitáveis, alcançando o patamar de uma verdadeira epidemia. Números acima do admitido como razoáveis para determinada doença. Germes patogênicos são micro-organismos, como vírus e bactérias, que causam doenças infecciosas. Veja, portanto, que para incorrer em crime, não basta o agente propagar, ou seja, difundir germes patogênicos. Deverá promover a propagação e, além disso, causar a epidemia com essa conduta. Em resumo, deverá o agente difundir vírus, bactérias ou qualquer outro germe patogênico de modo a infectar as pessoas, causando um surto, isto é, aumentando o número de doenças acima dos limites suportáveis, conforme dados médicos, conforme as estatísticas médicas. O sujeito ativo é qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. Já o sujeito passivo é a coletividade e também as pessoas eventualmente atingidas pela epidemia. Causar epidemia consiste na especial finalidade visada pelo agente. É o elemento subjetivo do tipo. Se porventura for desejo do agente contaminar a pessoa certa, sem risco de epidemia, ou seja, sem risco à saúde pública, cuidado, porque o crime será aquele do artigo 131 do Código Penal, o crime de perigo de contágio de moléstia grave. Além do mais, se houver efetiva transmissão da doença, sendo ela incurável, temos ainda o crime de lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. No mesmo sentido, se o agente visar atingir pessoa determinada para transmitir-lhe agora doença fatal, havendo a morte da vítima, o autor evidentemente incorrerá no crime de homicídio, de que trata o artigo 121 do nosso Código. Mas voltando ao crime de epidemia, importa ainda destacar que sua consumação dá-se com um aumento considerável de pessoas infectadas, a ponto de se caracterizar a epidemia. A tentativa, em tese, é admitida, pois o agente pode propagar germes patogênicos sem que consiga causar a epidemia. O crime, como todos os demais deste título do Código Penal, é de perigo. No caso, de perigo concreto. A pena aqui
é de reclusão de 10 a 15 anos. Trata-se, portanto, de um crime grave. Diz o parágrafo 1º que, se houver resultado morte, a pena é aplicada em dobro. Há uma polêmica aqui na doutrina. Alguns autores, como César Bittencourt, entendem que tal hipótese é de praeter dolo, ou seja, ao dolo de causar a epidemia, obtendo-se com isto a morte de natureza culposa. Para essa corrente, se houver animus necandi, ou seja, a intenção de matar pessoa determinada, o crime será de homicídio, que poderá se somar em concurso material ao crime de epidemia. De outro lado, há autores que entendem que esse resultado morte, em vista da elevada pena, se aplica à hipótese de praeter dolo ou mesmo em caso de dolo. De qualquer forma, veja que este parágrafo 1º é uma causa de aumento de pena. Essa é a natureza jurídica do dispositivo. Insisto, havendo morte, aplica-se a pena em dobro. Mas atenção, agora vamos à informação mais importante a respeito desse crime. O parágrafo 1º, que prevê o resultado morte, é um crime hediondo, conforme disposição contida no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Isso já caiu em exame de ordem. O crime de epidemia somente será hediondo se houver o resultado morte, ou seja, na hipótese do parágrafo 1º desse artigo 267. Todos os efeitos da hediondez, como a vedação da liberdade provisória, ou o cumprimento da pena em regime integralmente fechado, e outros tantos, podem ser observados na citada Lei 8.072 de 90. Finalmente, ainda no tocante ao crime de epidemia, cabe comentar o parágrafo 2º, que trata da figura culposa. A pena, nesse caso, é de detenção de 1 a 2 anos, o que remete à matéria à competência do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Havendo resultado morte, na hipótese da figura culposa, a pena é de 2 a 4 anos de detenção. Claro que agora, nessa hipótese, mesmo que haja resultado morte, o crime deixa de ser hediondo. Passemos, então, à análise do crime seguinte, do artigo 269, que trata do crime de omissão de notificação de doença. Diz o dispositivo: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Protege-se, como se sabe, a incolumidade pública, especialmente a saúde pública. Quanto ao sujeito ativo, trata-se de crime próprio, pois somente pode ser cometido por médico. Essa condição se comunica aos demais, na forma do disposto no artigo 30 do Código Penal, razão pela qual poderá haver coautores e partícipes que não sejam propriamente médicos. O sujeito passivo é a coletividade. O crime, agora, é omissivo, pois a conduta consiste em deixar o médico de denunciar a existência de determinada doença, cuja comunicação é obrigatória. Trata-se de crime omissivo próprio, ou omissivo puro. A hipótese, ademais, é de norma penal em branco, pois o artigo 269 não indica quais são as doenças de notificação compulsória. Haverá necessidade de complementar o referido tipo por meio de outro diploma legal. Quer dizer, deve existir lei ou ato administrativo ou ato normativo que estabeleça quais são as doenças que devem ser imediatamente comunicadas às autoridades de saúde. Em regra, são doenças contagiosas, que podem causar epidemia. Essa é a característica de norma penal em branco. É aquela norma que depende de um complemento, depende de um outro diploma normativo que venha a complementar o texto legal. Pois bem, assim que tomar conhecimento da existência de doença, que sem controle poderá alastrar-se, o médico terá o dever funcional de comunicar tal ocorrência à autoridade pública competente. Em regra,
Estamos falando de autoridades da área de saúde. A ausência de comunicação gera o crime em estudo. Nesse caso, o dever de segredo profissional, atenção, também aplicado ao médico, é superado pelo interesse público em evitar o alastramento de doença contagiosa. Por isso, a obrigação do médico em denunciar a doença que seja de notificação compulsória. Aliás, não sendo a doença de notificação compulsória, não incorrerá o médico em crime algum ao deixar de comunicar sua ocorrência. O crime somente é punível a título de dolo. Não há figura culposa. Consuma-se este crime com a não comunicação. Por se tratar de crime omissivo próprio, cuja norma descreve o não fazer, não haverá tentativa, circunstância típica de tais delitos. Ou seja, os crimes omissivos próprios, os omissivos puros, não admitem tentativa. Se houve comunicação, não existiu crime. Se de outro lado não houve a comunicação, o crime se configurou. Esse crime é de perigo abstrato. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, de competência, portanto, do Juizado Especial Criminal. Outro importante crime neste capítulo é o artigo 270, que trata de envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou de substância medicinal. O crime consiste em envenenar a água potável de uso comum ou particular. Note-se que a água deve destinar-se ao consumo humano. O tipo penal fala expressamente em água potável. A poluição de água não potável gera a ocorrência de crime ambiental, conforme previsão lançada lá no artigo 54 da Lei Ambiental, que é a Lei 9.605 de 98. Também haverá crime na hipótese de envenenamento de substância alimentícia ou substância medicinal, destinado em qualquer desses casos a consumo. O bem jurídico não foi alterado. Em última instância, protege-se, como sabemos, a saúde pública. Envenenar significa empregar substância venenosa, que tem possibilidade de causar morte ou dano ao organismo. Não importa se houve consumo da água ou das tais substâncias, a substância alimentícia ou a substância medicinal. O só fato de haver um envenenamento, o agente incorrerá em crime. Caso o agente vise atingir pessoa determinada com a intenção de matá-la, agora estamos falando de um crime de dano, incorrerá o agente no crime de homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Artigo 121, 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Se houver perigo comum, haverá concurso com o crime do artigo 270. Nesse caso, o sujeito ativo é qualquer pessoa, ao passo que o sujeito passivo deste crime é a coletividade. Trata-se de crime de perigo concreto. Para a consumação, basta envenenar a água, a substância alimentícia ou a substância medicinal, independentemente do consumo. Em tese, a tentativa é possível. Quanto à substância medicinal, se houver modificação de seu conteúdo, sem o envenenamento, a conduta deverá moldar-se ao disposto no artigo 273. Em relação à água potável, se o agente poluir a água, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde, mas atenção, sem o envenenamento, o crime é o do artigo 271, cuja pena é de reclusão de 2 a 5 anos. A pena deste crime, do artigo 270, é de reclusão de 10 a 15 anos. Inicialmente, com o advento da Lei 8.072 de 90, o artigo 270 foi sim considerado crime hediondo. Contudo, deixou de sê-lo com o surgimento da Lei 8.930 de 94, que modificou a citada Lei dos Crimes Hediondos. Foi esta Lei 8.930 de 94 que incluiu no rol dos crimes hediondos
o homicídio qualificado ou o homicídio praticado por atividade típica de grupo de extermínio. E, além do mais, a mesma lei retirou do rol dos crimes hediondos o artigo 270. Prevê, ademais, o parágrafo 1º desse dispositivo do artigo 270, que está sujeito à mesma pena aquele que entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída a água ou substância envenenada. Esse parágrafo é aquilo que chamamos de figura equiparada. Equiparada, obviamente, ao caput, pois aplica-se a mesma pena. No caso, ao invés de envenenar as substâncias mencionadas, o agente entrega para consumo ou tem em depósito tais substâncias. Evidentemente, com dolo, ou seja, consciente de que as substâncias foram envenenadas. Na conduta ter em depósito, registro que o crime é permanente, ou seja, produz os efeitos enquanto houver o depósito, comportando a prisão em flagrante a qualquer tempo. Por fim, prevê o parágrafo 2º que, se o crime for culposo, seja do caput ou do parágrafo 1º, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, de competência, portanto, do Juizado Especial Criminal. Veja que é uma pena muito menor, como acontece com os crimes culposos, em relação à figura dolosa. A ação penal, como em todos os demais casos deste capítulo, insisto, ela é pública e incondicionada. Dissemos há pouco que, se não houver o envenenamento de água potável, mas a mudança de sua composição ou a sua poluição, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde, o crime é menos grave, é o do artigo 271. No mesmo sentido, agora em relação a produto alimentício, se ocorrer corrupção, adulteração, falsificação ou alteração de tais produtos destinados a consumo, tornando-os nocivos à saúde ou mesmo reduzindo-lhes o valor nutritivo, o crime é o do artigo 272 do Código Penal. Cabe lembrar que esse citado dispositivo ganhou nova redação com o advento da Lei 9.677 de 98. O artigo 272 contém 4 verbos já destacados. Corromper, que significa infectar ou estragar. Adulterar, que tem a ideia de deturpar. Falsificar, ou seja, dar a aparência de verdadeiro. Ou alterar, ou seja, modificar propriamente. O objeto material, ou seja, o objeto sobre o qual recai a conduta, é a substância ou produto alimentício, destinado a consumo. Para haver crime, o agente deverá, com a prática de qualquer um dos verbos, tornar a substância ou produto alimentício nociva à saúde, com potencialidade de atingir um número indeterminado de pessoas. Ou ainda, poderá o agente reduzir-lhe o valor nutritivo. Nesse último caso, mesmo que o produto não se torne danoso à saúde, mas com redução do valor nutritivo, o agente já incorrerá em crime. O parágrafo 1º-A, é isso mesmo, parágrafo 1º-A, letrinha A, que foi incluído pela citada Lei 9.677 de 98, estabelece que incorre nas penas deste artigo aquele que fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Trata-se, como já dissemos, de figura equiparada ao caput. A pena desse dispositivo e a do parágrafo 1º-A são as mesmas,
reclusão de 4 a 8 anos e multa. Veja que esse parágrafo citado prevê 7 outros verbos, sendo um deles de efeito permanente, ou seja, ter em depósito para venda. Pode sustentar que aquele que falsificar a substância alimentícia e depois vendê-la, ao invés de incorrer nos 2 crimes, acabará em curso apenas no caput. A conduta seguinte pode ser considerada um fato posterior impunível. É a aplicação do famoso princípio da consunção, utilizado em conflito aparente de normas. Veja, havendo antefacto ou pós-fato impunível, é de todo cabível o citado princípio da consunção, que é o que aplicamos aqui. O parágrafo 1º, e cabe lembrar que nós estávamos tratando até há pouco do parágrafo 1º-A, esse parágrafo 1º prevê agora novo objeto material para o crime. Diz o dispositivo que está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação à bebida com ou sem teor alcoólico. Dessa forma, o caput consiste na conduta de corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, ou ainda bebida, com ou sem teor alcoólico, tornando tais produtos nocivos à saúde, ou diminuindo o valor nutritivo de tais produtos, desde que, evidentemente, haja valor nutritivo. Já o parágrafo 1º-A emprega novos verbos que terá também como objeto material da infração a bebida. O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa, por isso que é classificado como um crime comum, ao passo que o sujeito passivo é a coletividade. Trata-se, mais uma vez, de crime de perigo concreto. A consumação opera-se com a prática de qualquer dos verbos, ainda que não haja o consumo do produto ou da bebida. Basta torná-lo nocivo à saúde ou reduzir-lhe o valor nutritivo. A tentativa em tese é possível. Existe ainda o parágrafo 2º, que prevê a figura culposa, fixando a pena em detenção de 1 a 2 anos e multa. Mais uma vez, crime de competência do GCRIM. Virando nossa página, chegamos agora a um dos mais importantes crimes deste capítulo. Estou falando do artigo 273, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração, agora, de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Estamos falando, sim, do crime de falsificação de remédios, de medicamentos. Os verbos do caput do artigo 273, note, são os mesmos do caput do artigo 272, que estudamos há pouco. Ocorre que no crime anterior, o objeto material era substância ou produto alimentício ou mesmo a bebida. Agora, no artigo 273, o objeto material é o produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Além do fato de ser outro objeto material do crime, há uma mudança aqui importantíssima. Veja que no artigo 273 não há elementar de tornar a substância nociva à saúde ou com o poder nutritivo reduzido. No caso do artigo 273, que trata do crime, como disse, de falsificação de substâncias medicinais, o só fato de haver alteração, falsificação, corrupção ou alteração será suficiente para o agente incorrer em crime, mesmo que a substância não se torne nociva à saúde. Nesse ponto, vale lembrar um caso famoso que envolvia a falsificação de anticoncepcional. Este caso ganhou grande destaque na imprensa. Não houve qualquer prejuízo para a saúde,
Mas a substância adulterada deixou de atender à finalidade visada, razão pela qual o crime já se configura independentemente do elemento agora não exigido pela norma. Essa previsão da nocividade, ainda que ela não haja, o crime se configura. Os sujeitos ativo e passivo continuam os mesmos. Qualquer pessoa poderá cometer esse crime, sendo que, no tocante ao sujeito passivo, além da coletividade, poderão figurar como vítimas as pessoas eventualmente prejudicadas. O crime do artigo 273 foi completamente modificado por uma lei em 98, que é a Lei 9.677, de 98. A pena do caput passou a ser de reclusão de 10 a 15 anos e multa. Se não bastasse, o crime de falsificação de remédio ou qualquer outra substância medicinal, com o advento de uma outra lei, que também em 98, que é a Lei 9.695, este crime agora tornou-se hediondo, fruto desta outra lei, a 9.695 de 98. Foi ela, esta nova lei, que tornou hediondo o crime do artigo 273. Portanto, neste capítulo, são hediondos o crime de epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º, e o crime do artigo 273, já em sua forma simples, esta do caput. O parágrafo 1º trata das figuras equiparadas. Das mesmas penas, incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Cuidado, mais uma vez, com o princípio da consunção, já explorado no crime anterior. Quem incorrer no caput não responderá pelo parágrafo 1º, mesmo que venha violar qualquer de seus verbos, pois a conduta seguinte será considerada como um fato posterior impunível. É o tal do pós-factum impunível. O parágrafo 1º-A, a seu turno, expande o objeto material do crime. Estabelece que são incluídos entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes, que são os produtos de limpeza, e também os produtos utilizados em diagnóstico. Veja o perigo de tal previsão. A falsificação de um batom, por exemplo, que é um cosmético, ainda que não provoque qualquer prejuízo à saúde, dará ensejo, à primeira vista, ao crime ora em estudo, que, como já dissemos, é hediondo. Tem-se ainda o parágrafo 1º-B. Estabelece o dispositivo que, na hipótese do parágrafo 1º propriamente, ou seja, aquele que importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender, ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, incorrerá no mesmo crime desde que os produtos comercializados se encontrem nas condições estabelecidas pelo parágrafo 1º-B. E quais são essas condições? São produtos sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Portanto, basta comercializar produtos sem registro, quando a vigilância sanitária, ao contrário, exige o registro, que o agente já incorrerá em crime. Além do mais, se os produtos estiverem em desacordo com a fórmula constante do registro, previsto no inciso anterior, também haverá crime. E mais, produtos sem as características de identidade
e qualidade admitidas para sua comercialização. Por fim, prevê o inciso 4º, aliás, não é fim, há ainda outras previsões, prevê o inciso 4º, que haverá crime também se os produtos tiverem redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. Dando sequência, o inciso 5º fala de produtos de procedência ignorada. E, por fim, o inciso 6º, aqueles adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Note que o artigo 273, com a nova redação que ganhou em 1998, tornou-se um tipo penal bastante amplo, bastante alargado, alcançando as mais diversas hipóteses, que, em última instância, implicam falsificação de remédio, ou seja, de substância medicinal. Resta comentar ainda o parágrafo 2º, que trata da figura culposa, cuja pena, em qualquer caso, será de detenção de 1 a 3 anos e multa. Veja que agora, excepcionalmente, este crime culposo não é da competência do juizado especial criminal, mas sim da competência do juízo comum. Embora seja cabível, no caso, a suspensão condicional do processo, conforme previsão lançada no artigo 89 da Lei 9.099/95. Insisto que o crime do artigo 273, esse importante crime de falsificação de remédios, completamente alterado em 1998, ele é verdadeiramente um crime hediondo. Vamos agora para o artigo 282, que trata do exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. O crime consiste em exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, a profissão de dentista ou a de farmacêutico, sem autorização legal, ou ainda excedendo-lhe os limites de tais profissões. Note que estamos falando das profissões da área de saúde, algumas das profissões da área de saúde. O agente que se passa por um falso médico causa grande perigo à saúde pública. Esse tipo incriminador, no entanto, precisa ser dividido em duas partes. No primeiro caso, qualquer pessoa pode cometer o crime. É o caso do agente que exerce ilegalmente a profissão de médico, dentista ou farmacêutico. Tais profissões são regulamentadas e exigem do interessado a prévia inscrição no órgão de classe. Veja, o bacharel em medicina, ele não tem inscrição no CRM. E por não ter inscrição no CRM, ele não é médico propriamente. Ele não pode exercer a medicina. E seja bacharel ou não bacharel em medicina, este falso médico, ele incorrerá no crime nesta primeira parte. No segundo caso, o crime é próprio, pois somente pode ser cometido por médico, por dentista ou por farmacêutico, quando qualquer desses profissionais exceder o limite de sua atividade. Trata-se agora de uma norma penal em branco, que já comentamos. São normas que necessitam de regulamentação. Neste caso, o crime estará configurado quando o agente exceder dos limites permitidos pela profissão. Poderá ser o caso de um falso especialista, alguém que é médico, sim, mas é um profissional que não tinha especialização que divulga. A especialização esta que é devidamente regulamentada. Mesmo um dentista que venha a exercer uma atividade típica de médico, exclusiva de médico, também incorre nesta segunda modalidade, quando ele excede aos limites de sua profissão. O crime, em qualquer das hipóteses, seja da primeira parte, seja da segunda parte, exige habitualidade, ou seja, deverão existir atos reiterados para a sua consumação.
como todo crime habitual, atenção para isso, como todo crime habitual, não cabe tentativa. A pena agora é de detenção de 6 meses a 2 anos. Aparentemente, uma pena pequena frente à gravidade da infração, embora o crime seja de perigo abstrato. Estabelece o parágrafo único que, se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Cuidado, pois se na realidade o agente tem como objetivo obter vantagem ilícita usando de meio fraudulento, o crime será de estelionato, hipótese que não se exige a habitualidade, mas a prática de uma única conduta criminosa. Uma única conduta criminosa será suficiente para a caracterização do estelionato, desde que os elementos do estelionato estejam presentes. Cabe lembrar que existem diversas outras profissões que também são regulamentadas por lei. Caso o agente exerça ilegalmente qualquer dessas profissões, exceto a de médico, dentista ou farmacêutico, seja ou não profissão da área da saúde, incorrerá o agente na contravenção penal prevista no artigo 47 da LCP. No caso da contravenção, a pena é bem menor, será de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Há ainda neste capítulo o crime de charlatanismo, que está previsto no artigo 283. Charlatão é uma espécie de estelionatário da saúde. Pode ser médico ou qualquer outra pessoa, que mesmo não sendo um profissional da saúde, promete a cura de uma doença. Tanto assim que o artigo 283 tem a seguinte redação: inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. O agente dá a entender que só ele tem a cura para uma determinada doença. Anuncia algo que é falso. Como já apontamos, o crime pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive por médico. Não se confunde, não podemos confundir este crime com o exercício ilegal da medicina, pois neste último caso que estudamos há pouco, o agente não promete a cura infalível. O agente apenas exerce ilegalmente a medicina. Apenas não. Já é uma conduta substancialmente grave, tanto que tipificada criminalmente. O sujeito passivo deste crime é a coletividade. Trata-se de crime agora de perigo abstrato. Sua consumação dá-se com o ato de inculcar ou de anunciar a cura. Não se exige habitualidade. A tentativa somente é cabível na forma escrita. O charlatão está muito associado à má-fé, ao agente que age de má-fé. No entanto, se for empregado meio fraudulento para obter vantagem, como já dissemos na hipótese anterior, do crime anterior, haverá também crime de estelionato, na forma do artigo 171. A pena do crime agora é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Passemos finalmente à análise do último crime deste capítulo. Estou falando do artigo 284, que trata do crime de curandeirismo. Neste caso, o agente não é médico, não se identifica como tal e tampouco promete a cura, mas age como se fosse médico. É o que a lei chamou de exercer o curandeirismo, praticando atos exclusivos de profissionais da área da saúde, profissionais da medicina, sendo que os 3 incisos do artigo 284 prevêem como será o exercício desse curandeirismo. Mas de que forma? Inciso 1º, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente, qualquer substância. Inciso 2, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Ou ainda, fazendo diagnóstico.
Evidentemente, diagnóstico que é exclusivo de médico. Note que nas 3 hipóteses são práticas exclusivas de profissionais da saúde, de quem tem habilitação profissional. Mas quando tais atos são realizados por um leigo que exerce a atividade de tentar a cura, poderá este leigo incorrer nesse dispositivo, ainda que ele tenha motivos nobres. Mas como ele é leigo e não pode exercer a medicina, ele não pode exercer atos exclusivos de médicos. Agora, na hipótese do curandeirismo, exige-se habitualidade. Mesmo que tal elementar esteja prevista expressamente apenas no inciso 1º, cabe a habitualidade para todas as demais hipóteses. A partir disso, o crime se consuma, então, com a reiteração dos atos. E como todos os crimes habituais, este aqui também não admite tentativa. Todos os crimes que exigem habitualidade não admitem tentativa. O crime pode ser cometido por qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade. O crime é de perigo abstrato. Ao contrário de tantos outros crimes por nós estudados, olha que importante essa classificação. Este do artigo 284, é de ação vinculada, pois a norma descreve como deve ser o agir, como ele deve ser praticado. Não fosse assim, o crime seria classificado, como tantos outros aqui por nós estudados, seriam crimes de ação livre, ou seja, crimes que podem ser realizados de qualquer modo. A conduta é livre. No 284, não. O crime é de ação vinculada. Pode-se também cogitar do crime de estelionato, se o meio empregado servir para ludibriar a vítima, visando o agente a obtenção de vantagem. A pena deste crime é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se houver remuneração, aplica-se também multa. É o que prevê o parágrafo único. Em qualquer dos crimes hoje estudados, do artigo 268 ao 284, veja, se houver resultado lesão corporal ou morte, aplicamos o disposto no artigo 258. Muita atenção para isso. Diz esse dispositivo, o 258, que se o crime for doloso, em caso de resultado lesão grave, a pena é aumentada de metade. Se resultar morte, a pena é aplicada em dobro. Na hipótese de culpa, havendo lesão corporal, independentemente da gravidade, aumenta-se a pena do tipo culposo e esta pena é aumentada de metade. Se resultar morte, aplica-se a cominada ao homicídio culposo com aumento de 1/3. Essa remissão feita ao artigo 258 é patrocinada, é prevista pelo artigo 285, o último dispositivo deste capítulo. É o último dispositivo deste título dos crimes de perigo. Esses aumentos de pena não serão aplicados ao crime de epidemia, pois o artigo 267 prevê em seu parágrafo 1º, como nós sabemos, o resultado morte. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, trataremos dos crimes contra a paz pública, quadrilha ou bando, apologia ou incitação ao crime. E começaremos já a trabalhar com os crimes contra a fé pública, os crimes de falsidade. Até lá!